O cara que fica como profissional de pricing, o Mr. Pricing ali que você falou, ele tem que estudar todos os dias o que está acontecendo no mundo do pricing. Ele tem que olhar para os concorrentes diretos e indiretos da empresa para entender como é que eles estão se comunicando, fazendo valor com o cliente, para entender o que ele vai ter que fazer. Mas uma das coisas que eu tô vendo que amarra um pouco de tudo o que a gente viu aqui seria uma cultura um pouco mais analítica. Se não é uma opinião de um, a opinião do outro, e esse Mr. ou Mrs. Pricing que esteja ali no centro, tomando decisões, na verdade conecta com vendas, conecta com marketing, conecta com clientes, conecta com o financeiro. Eu vejo é que esse pricing, ninguém quer ficar com essa batata quente na mão, né? O pricing vira uma entidade e essa entidade acaba sendo desrespeitada de várias maneiras dentro da organização porque não tem o cara do pricing. É muito importante ter essa figura que representa o pricing ali dentro da empresa. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano e mais uma vez combinando na apresentação de cores, é uma coisa incrível. A gente tem um armário imenso, cheio de cores, de tudo que você puder imaginar, e nós aparecemos com a mesma coisa. É inacreditável, canudinho mental. Mas estamos aqui no podcast Venda Mais, nosso programa semanal de gestão, vendas e liderança, e hoje temos um convidado muito especial, que é o professor Ricardo. Ele é presidente da Associação Brasileira de Pricing. Vamos falar de pricing hoje, e é um assunto que Marcelo e eu a gente aborda bastante com clientes em consultoria, mas é sempre bom trazer um especialista. Antes da gente começar, Marcelo, palavras iniciais? Raul, na verdade você não confessa, mas a gente usa o mesmo personal stylist, né? Então por isso que a nossa roupa sempre combina, né? Não é fruto do acaso, né? É mesmo personal que fica combinando a nossa maneira de vestir. Na verdade é um assunto super importante hoje, então um prazer estar aqui com você, Raul, prazer estar aqui com todo mundo que nos ouve no podcast Venda Mais, uma audiência cada vez mais qualificada, isso é muito legal. A gente andando pelo Brasil aí, as pessoas sempre falam, pô, escuto vocês no podcast Venda Mais. Para a gente é sempre uma honra. E esse assunto é um assunto super importante. A gente trabalha muito política comercial, pricing está inserido dentro da política comercial, né? E a gente acha que é estratégico para caramba falar sobre pricing e muito importante. O que a gente vê é que as empresas passam pouco tempo pensando de verdade nisso. Não pensando em como precificar o produto, né? Mas como construir uma estratégia de pricing que seja realmente eficiente e repensar a sua estratégia de pricing, porque se você não tem uma estratégia de pricing legal, você fica o tempo todo tentando adaptar e ajustar e, na maioria das vezes, consome um tempo absurdo do gestor. Então, pricing é um assunto super importante, porque a gente precisa voltar a falar das bases, né? Dos 4 P's, né, que estão ainda lá, são os 4 pilares, e pricing um deles, e engraçado porque se você não tem uma postura proativa em relação a isso, uma visão estratégica, você tem uma postura reativa. Então, na verdade, quem está ditando os teus preços são teus concorrentes, né? Ou tua equipe de vendas quando começa a demandar algumas coisas, e sobre isso que a gente quer conversar. O professor Ricardo está aqui com a gente. Olá, professor, prazer estar aqui com você, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos começar. Se apresente rapidamente para o nosso público que talvez ainda não conheça a Associação Brasileira de Pricing e o teu trabalho. Bom, vamos lá. Primeiro, uma satisfação imensa estar aí participando do podcast do Venda Mais. É sempre bom, né, a gente conversar com pessoas experientes e ter o público aí, a gente sabe que é muito qualificado. Então, falando um pouco sobre mim, né, a gente fundou a Associação Brasileira de Pricing em 1999 e de lá para cá a gente vem construindo, né, um legado aí junto às empresas nesse difícil, né, desafio que é você acertar a precificação de empresas de diferentes segmentos, diferentes áreas, diferentes estados. Então a gente vem construindo isso aí há 27 anos já e sempre pensando na parte estratégica do preço, né? Acho que hoje em dia falar só em custo mais margem já é algo que está ultrapassado. Então a gente tenta sempre focar na estratégia de preço, levando em consideração as variáveis comportamentais de clientes, de vendedores, enfim, para no final das contas a gente sim aumentar a lucratividade das empresas. Então, resumo rápido aí,
é isso que a AB Pricing faz no mercado, né? A gente dá treinamento nas empresas, a gente trabalha com cursos e consultorias aí, mas principalmente sempre tentando ajudar daquele pequenininho do meio que não sabe direito como criar uma estratégia de preço, até multinacionais aí a gente tem trabalhado e graças a Deus aí com muito êxito, né? Não é uma tarefa fácil, mas é algo muito legal de se trabalhar depois que a gente vai pegando, né, um pouco dos conceitos do mercado aí. Perfeito. E, na verdade, eu acho que as pessoas evoluíram do custo mais margem e agora estão fazendo custo mais margem menos desconto. Essa é só a única evolução que eu vi, é basicamente isso aí que fizemos. Então, vamos tentar, né, aprofundar essa conversa. Professor, primeira pergunta, porque eu acho que deve ter dúvida em relação a isso, qual que é a diferença de formação de preço e de pricing? Né? Por que eles são diferentes? Existe alguma diferença? Tipo, o pricing é uma palavra bonita em inglês que significa a mesma coisa, ou na verdade tem por trás algum conceito mais profundo e diferente? Sim, tem algo muito mais importante, o que eu sempre falo, né? Tem muita empresa que cria o departamento de pricing e acaba que continua fazendo custo mais margem, ou como você disse, custo mais margem menos desconto, que é nada mais do que dar é um custo mais margem com pedigree, que eu chamo, né? Então isso não adianta. Hoje a gente vê uma diferença muito grande entre formação de preços, que é o custo mais margem, e o pricing em si, que é a precificação estratégica. Então, custo mais margem, toda empresa deveria ou deve ter desde sempre funcionando. É algo que já vem aí de décadas, né? Desde que a empresa foi fundada, ela criou lá, mesmo que às vezes com alguns erros, alguns acertos, ela criou o custo mais margem, a empresa está rodando. Agora, quando a gente fala em precificação estratégica, então a coisa muda muito. A gente já precisa começar a olhar para as variáveis comportamentais de quem compra o nosso produto ou o nosso serviço. A gente precisa começar a ver se a nossa gestão de relacionamento com clientes, né, ou o nosso CRM, ele nos traz informações suficientes para que a nossa equipe comercial consiga ou não usar estratégias diferentes para clientes diferentes. Quando se fala em price, a gente também precisa olhar para a nossa inteligência de mercado e ver se não é só aquele BI que de vez em quando cria relatório para o Gasparzinho ver. Não, a gente precisa integrar as áreas, pegar a inteligência de mercado, sentar junto com o pricing, criar comitês para fazer com que a coisa funcione. E aí vem essa parte do desconto aí, que o pricing tem lutado assim, todo dia para tentar trabalhar junto. Não que o desconto esteja errado. A gente precisa trabalhar com desconto, até porque no nosso país existe uma cultura muito forte de descontos. Desde o tempo lá que os preços eram congelados e aí as empresas colocavam o preço lá em cima para ir negociando para se acaso não descongelasse, eles conseguirem ter uma margem pelo menos saudável, minimamente saudável, né? Então a gente precisa trabalhar com desconto. A questão é por que às vezes nós damos descontos desnecessários? E aí é papel do pricing fazer da empresa um grande diagnóstico na área comercial, no processo de vendas como um todo, do primeiro ao último contato com o cliente e entender se ali, às vezes, a gente não está deixando escapar nada. Então, como eu sempre falo nas minhas aulas, para os meus alunos e para os meus clientes, não é exatamente o que se vende, é como se vende e como se entrega. E esse como se vende é que às vezes a gente, dentro de uma perícia mercadológica, durante o processo de diagnóstico do processo de preços, a gente percebe que a própria equipe comercial acaba dando um desconto já na largada da negociação. Professor, pausa. Pausa, porque isso aí é uma das minhas perguntas e eu acho que, né, merece aprofundamento, mas é verdade, porque o pricing, né, dá decidido numa sala e depois é atacado no campo, né? Então, tipo, na hora que sai da sala né, tipo, não vai ser atacado. Marcelo, com certeza absoluta, alguns comentários para fazer aqui. Nossa, o professor já falou um monte de aspectos aí do pricing, que eu fico pensando até por onde começar, mas o que eu vejo é engraçado, é um dos grandes desafios que a gente parte quando a gente defende uma política comercial e um processo de precificação dentro da Venda Mais, é que em algum momento, porque assim, não existe, né, professor, um processo
100% perfeito, né? Ele sempre vai deixar alguma lacuna, e essa lacuna é onde vai entrar a negociação, é onde vai entrar a decisão humana dentro do processo. O problema é que eu vejo que toda vez que começa, quem sabe o maior sabotador é realmente quem toma a decisão, que ele quer ficar com esse poder na mão, ele não quer perder esse poder, porque de alguma maneira esse poder é o acesso da equipe até ele como líder, e quando ele perde esse poder, ele sente como se ele estivesse se perdendo como referência perante a equipe. Então, além do mercado sabotando, né, porque o mercado vai impondo as suas próprias regras, os concorrentes vão reprecificando e tirando muitas vezes a empresa do caminho natural dela, tem também uma sabotagem interna dentro desse processo de precificação, né? Como é que você vê isso acontecer no mercado? Eu vejo isso todo dia em toda empresa que eu trabalho. O que acontece? Quando eu começo a orientar uma empresa em relação a pricing, a primeira coisa que a gente decide é quem que vai ser o focal de pricing, né? Então a gente sempre vê, às vezes está abaixo do comercial, às vezes está embaixo do marketing, está debaixo do financeiro, não interessa. No varejo é muito comum, às vezes está abaixo do compras, né? Mas a gente vai definir ali quem que é o focal. Feito isso, aí vem a orientação master, né? Que é o que decide se o pricing vai dar certo ou não, que é a criação de um comitê executivo de pricing. Então você vai colocar dentro desse comitê aí os gestores comerciais, os gestores financeiros, os gestores de marketing e os principais influenciadores da empresa, para você começar a diluir esse poder. E às vezes o poder até pode ficar na mão de alguém, só que aí tem um problema muito sério que a gente vê todo dia, que é o ego. A pessoa, às vezes, ela sabe que ela não precisa estar com aquilo debaixo do guarda-chuva dela, mas tem a questão do ego. Poxa, mas espera lá, eu quero ter isso. Então, às vezes, essa pessoa pode continuar tendo isso, não tem problema nenhum, mas a gente cria um comitê executivo para que vai se reunir lá uma vez por mês. E esse comitê executivo, ele não vai chegar falando em custo mais margem, ou o preço do nosso produto X está errado, ou o Y está errado, não. A lição de casa desse focal de pricing é organizar as reuniões do comitê, e a lição de casa é sempre a mesma. Cada membro do comitê tem que trazer na próxima reunião uma ideia de como melhorar o valor percebido, seja da tua empresa perante o mercado, seja de um produto específico perante a um segmento de clientes, ou seja o valor interno. E aí, quando a gente percebe isso, e quando a gente começa a discutir isso, às vezes na primeira, na segunda reunião, a gente ainda costuma ver ali uma briguinha daqui, outra briguinha dali, falando em preço e falando em desconto, e não é isso. O objetivo do pricing, o que é? É agregar, é você colocar todas as áreas juntas, né? Fazendo uma coisa, como eu falo, né? É um barco viking. Se alguém começar a remar torto ali, o barco vai começar a não ter tudo que poderia ter de potencial. Então, a partir do momento que você cria isso, aí vai para uma outra, como é que eu posso dizer? Um outro pilar que eu trabalho em pricing, que a gente no continuar da conversa aí vai falar, que é o endopricing. Antigamente as empresas trabalhavam o endomarketing dentro da empresa e faziam um outro treinamento e achavam que aquilo estava tudo bem, e não. Quando a gente começou a trabalhar com pricing, a gente percebeu que se não houver uma conexão perfeita, e aí eu falo em perfeição mesmo, a gente sabe que não existe processo perfeito, mas quando a gente está atingindo a perfeição, a gente vai achando os pontos que ainda precisam ser melhorados. E aí quando a gente cria um endopricing, o que acontece? Todo e qualquer processo de precificação, todo e qualquer processo de ganho de margem, aumento de margem ou discussão volume-margem, ele vai passar para todo mundo. E todo mundo dentro da empresa vai perceber, poxa, pera lá, se eu der tanto desconto, a empresa não vai crescer, ou eu não vou crescer. E aí você vai criando a gamificação, você vai criando variáveis comportamentais internas da equipe de vendas, principalmente, para que eles consigam, ao longo do tempo, e eu estou falando de médio e longo prazo, desenvolver essa estratégia junto com o time executivo, junto com o comitê, e aí você cria, de certa forma, uma cultura pricing. E aí muda tudo. Quando você fala em pricing, eu sempre digo isso, é da portaria à diretoria.
Não adianta querer isolar lá não, vai ser só pricing, só o comercial, só o marketing, só o time de vendas. Não, você vai criar uma cultura da portaria e diretoria, para se o cliente ligar ou aparecer na tua empresa do nada e falar com qualquer pessoa da tua empresa, ele vai abrir um sorriso e vai dizer, nossa, que atendimento perfeito. E aí às vezes começam grandes negociações, porque você mudou aquele bom dia seco, ou aquela pessoa do supermercado, que às vezes você diz boa tarde, a pessoa nem te responde, por um sorriso, por um atendimento diferente, que esse cliente vai dizer, não, ali eu me senti em casa, eu vou voltar lá por conta do atendimento. E veja, não está ligado ao preço, está ligado ao valor. Então, nesse sentido que eu quis explanar aí. Perfeito. Professor, aprofundando esse assunto, tem uma frase que eu gosto muito, uso bastante, que é: qual é a decisão que elimina 1000 decisões? Certo? Porque às vezes o pessoal fica fazendo micro decisões, etc., que na verdade são sintomas de um problema anterior, né? Então, quando você fala de cultura de pricing, claramente uma empresa que não tem cultura de pricing começa a ter micro coisas surgindo e aí vai lidar com aquilo achando que está resolvendo o problema, na verdade não está. Tem uma causa, eu tenho que ir qual é a causa desse problema, é a questão da cultura. E aí outro dia eu estava lendo uma frase que eu achei muito interessante de um psicólogo falando sobre como a gente geralmente tem na nossa vida o resultado dos modelos e processos que a gente montou. Então a gente não pode reclamar dos resultados. O resultado é consequência de alguma coisa, eu tenho que dar de novo um passo atrás, certo? Então, se eu fosse um líder hoje que está aqui escutando ou vendo o podcast Venda Mais com o professor Ricardo, e aqui estou pensando, puxa vida, realmente eu gostaria de trabalhar melhor essa questão do pricing, da margem, de que todo mundo na empresa entendesse. O que é que faria, que movimento faria com que isso fosse inevitável? Porque, como você falou, leva tempo para construir isso, né? O Jim Collins fala lá no Good to Great, eu não me lembro se são 5 ou 7, mas leva tempo para você fazer isso. E ele vai ser atacado internamente, não só externamente, o mesmo processo, porque as coisas são do jeito que elas são por algum motivo. Aquele, né? Bem ou mal, aquele sistema está rodando. Pode estar furado, pode estar com um monte de problemas, né? Como é que você começa a desvirar este navio? Certo? Imagine que é um transatlântico. Pô, eu vou virar esse transatlântico. Como é que eu faço? Como é que se começa? Primeiro ponto e crucial, que aí eu respondo assim diretamente a tua primeira frase ali, né? Que uma pergunta que vai resolver as outras 1000. É você definir um focal de pricing que não tenha outra função dentro da organização. A coisa mais comum, o erro mais comum que eu vejo nas organizações é assim: o Joãozinho vai ser o focal do pricing e ele vai fazer a função dele lá no comercial como ele sempre fez. Ou o Joãozinho vai fazer a função dele no financeiro mais o pricing porque está começando agora. Ou ele está no marketing, vai fazer o marketing mais o pricing. Não, você tem que pegar uma pessoa, né, ou contratar ou promover uma pessoa dentro da empresa e deixá-la, fazê-la mudar de sobrenome. Geralmente no meu caso, né, o Ricardo do pricing, é o Ricardo do financeiro, é o Ricardo da contabilidade. Então vai ser Ricardo do pricing, ponto. Ele não vai fazer outra coisa, ele vai focar no pricing. Aí o que acontece? Ali você já elimina o viés. Quando você coloca uma pessoa, um gestor, um focal de pricing abaixo do comercial, ele vai ter o viés comercial. Chega no fim do mês, apurou a meta de volume, ele vai meter o pé na estratégia de pricing e vai querer fazer o volume. Mas eu coloquei o Joãozinho lá do financeiro, ele vai ter o viés financeiro. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, que o primeiro ponto para resolver todos os outros problemas é você ter ali o árbitro de futebol. O cara que ele não vai olhar para o time A ou para o time B. Ele vai dizer assim, não, pera lá, nossa estratégia vai ser essa, a gente vai ter que ajudar o comercial aqui, vai ter que ajudar o financeiro ali, a controladoria, a contabilidade, compras, enfim, vai unir tudo. Então vai ser uma engrenagem no meio do sistema que vai fazer tudo funcionar. Agora, o erro maior que eu vejo nas empresas hoje, quando eu sou contratado aí para fazer qualquer trabalho de consultoria, de perícia ou dar um treinamento, é que tem lá o Joãozinho, mas o Joãozinho ele cuida do pricing e de mais alguma coisa.
E aí a coisa desanda e é difícil de você controlar. Então a primeira resposta que eu tenho, e talvez a mais importante nesse processo, seria definir uma pessoa com o sobrenome pricing. Perfeito. E tem que estar numa posição graduada, né? Porque se ela estiver numa posição não graduada, os outros, né, hierarquia acaba fazendo com que ela, coitada, seja amassada. Você sabe que eu tenho um caso pessoal, uma vez eu estava numa cooperativa do sistema de saúde e eles estavam com problemas financeiros, que é comum às vezes nessa área, e eles me chamaram e eu tinha um slide, até hoje eu uso em algum, que mostrava que quando eu vou dando desconto, o meu volume, então eu vou baixando o meu preço, o meu volume vai aumentando de vendas, mas os meus custos fixos não mudam. O custo variável às vezes muda, porque eu estou vendendo mais. E aí eu ia mostrando, de maneira muito simples, o que acontecia com a rentabilidade. E eu mostrava que existia um ponto onde a rentabilidade era máxima, que a rentabilidade é a máxima, mas não era o ponto onde o volume era máximo. Muitas vezes a rentabilidade veio com um volume menor de vendas, mas com um preço maior. Eu não podia ficar muito numa ponta que era muito cara, não vendo o suficiente, mas se eu continuasse vendendo, aumentava o volume, eu começava a diminuir meu lucro e às vezes entrava até em prejuízo. E os caras não, aquilo não entrava na cabeça deles, pediram para eu sair da sala, de verdade, isso aconteceu, pediram para eu sair da sala. Eu voltei, eles voltaram e aí os caras me disseram, o presidente da cooperativa não quer mais a tua presença aqui. Porque ele ele dizia, nós vamos conseguir fazer. Eu falei, então, uma mágica financeira que vocês conseguiram fazer aqui, porque não tem como, né? E essa coisa de definir claramente a prioridade, porque o que eu estou entendendo aqui, eu tirei pricing debaixo do financeiro, de marketing, de vendas, etc. Eu estou criando uma pessoa que está definindo uma prioridade estratégica. Ela não está subordinada ao operacional de um departamento, porque se eu não defino claramente a prioridade, seja ela faturamento, seja ela volume, seja margem, ao qual é de verdade a prioridade, o pricing o tempo inteiro está sendo jogado para cá e para lá, né? Antes de você responder, professor, Marcelo, quer comentar algo em relação a isso? Professor, acho que você pegou no ponto mais importante, ou quem sabe num dos pontos mais importantes aqui da nosso bate-papo, que é escolher o Mr. Pricing dentro da empresa. Porque o que eu vejo é que esse pricing, ninguém quer ficar com essa batata quente na mão, né? Todo mundo quer, o price vira uma entidade, né? E essa entidade acaba sendo desrespeitada de várias maneiras dentro da organização, porque não tem o cara do pricing, que hoje em dia pode ser uma inteligência artificial, se ela for bem alimentada, se ela for bem desenvolvida e bem balizada. Mas é muito importante ter essa figura que representa o pricing ali dentro da empresa. E maioria das vezes eu vejo que o pricing fica ou subordinada ao diretor-geral da empresa, o que eu acho muito, muito perigoso, porque ele também é sensível à queda de venda ou qualquer outra movimentação e ele acaba comprometendo, ou ele fica ali com o diretor comercial, que também é terrível, e como você falou, ou ele fica no financeiro, que também vai travar todo o processo, e aí a culpa vira do financeiro, da venda não está acontecendo. Escolher uma pessoa que consegue ficar no meio desse triângulo, né, comercial, financeiro, diretor-geral ou dono, e fazer isso acontecer na mão de uma pessoa que é meio quase agnóstica dentro do processo, né? Ela quer que a empresa vá bem, mas ela não quer corromper o processo como um todo. Para mim, isso é chave dentro do processo de pricing. E a maioria das vezes a empresa não quer definir essa pessoa e é uma posição muito desgastante, porque às vezes o comercial fala que a venda não aconteceu porque o pricing está errado, às vezes o financeiro trava porque fala que a margem caiu porque o pricing está errado, ele não vai ver custo, ele vai ver só pricing. Então, escolher essa pessoa, para mim, esse ponto que você falou, ele é chave dentro do processo para a gente conseguir ter uma estrutura de pricing que funcione bem e essa pessoa se especializar de verdade nisso, né? Porque a precificação tem que evoluir e se não tiver uma pessoa ali se especializando nisso dentro da organização, e que é tão importante, ela acaba muitas vezes fazendo, daqui a pouco ela começa a rachar, daqui a pouco sua política de pricing está absolutamente destruída porque a pessoa não conseguiu evoluir com ela. O que acontece na maioria dos processos aí que eu me envolvo, né? Às vezes me chamam, professor, a gente precisa criar um departamento de pricing, então você vem aqui e nos ajuda. Beleza, vou lá tranquilamente, a gente faz o diagnóstico, mas o que eu falo dessa pessoa que vai ficar lá como o Mr. Pricing?
Geralmente, vejam bem, aí eu vou falar por frequência estatística do que eu vi no mercado brasileiro aí nos últimos 20 anos, tá? Por frequência estatística, quando o pricing começou a ser falado dentro das empresas, acabou-se estrategicamente colocando o pricing abaixo do departamento de marketing. Nas empresas que tinham, né? As empresas um pouco maiores aí e tal, tem empresa que não tem, ok? A gente vai lá e faz a coisa acontecer. Mas foram colocados embaixo do departamento de marketing. Justamente para poder atender A e B, né? Financeiro e comercial. E a coisa vai andando. Hoje em dia, de uns 5 anos para cá, mais ou menos, principalmente na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, vamos dizer assim, que é o estado onde mais surge vaga, onde mais cresceu o pricing no Brasil, foi em São Paulo, já eu venho reparando o crescimento das vagas que abrem, sempre ali no LinkedIn a gente dá uma olhada, ou a gente recebe muito pedido aqui para indicar pessoas, do Head de Price. Então já saiu do departamento de marketing, aquele P do marketing já deu aquela saída ali e ficou sendo um P independente ali. Então a gente já tem um head que está cuidando hoje de várias empresas aí, já tem head de pricing e lá fora já é mais comum ainda, né? Então a gente começa a perceber que precisa ser um profissional que tenha um olho no número, outro olho no mercado. Então, por isso que antes já vinha do marketing isso, né? As pessoas, claro, não tem o certo ou errado, né? No começo sempre foi trabalhado dessa forma. Mas o que você falou tem muita importância, mas muita importância, e eu bato muito forte nisso quando eu estou dando aula. É assim, você começou a trabalhar com pricing hoje, você abraçou uma coisa que se chama capacitação contínua. O cara que fica como profissional de pricing, o Mr. Pricing ali que você falou, ele tem que estudar todos os dias o que está acontecendo no mundo do pricing, ele tem que olhar para os concorrentes diretos e indiretos da empresa para entender como é que eles estão se comunicando, fazendo valor com o cliente, para entender o que ele vai ter que fazer. Então, se ele trabalha numa indústria, vamos colocar aqui, de peças de automóvel, poxa, será que ele não pode olhar ali do lado o que um fast food está fazendo para chamar a atenção do cliente e trazê-lo para dentro da loja? Nós somos humanos, então são pessoas vendendo para pessoas. E às vezes nós temos uma concorrência muito ferrenha ali, né, que está em todo. Então o que a gente precisa? A gente precisa criar alternativas de percepção de valor. Então, se você pegar uma pessoa para ser o Mr. Pricing ali, que ele tem o foco 100% no número, ferrou, não vai sair. Se você pegar uma pessoa que tem o foco 100% no mercado, também a coisa não vai sair. Você vai ter que ter uma pessoa que ela fique se especializando todo dia para estar com um olho no peixe e o outro no gato. Um olho no número, o outro no mercado. E o profissional de pricing hoje em dia, ele ainda é muito fechado dentro de casa. E é uma coisa que eu bato muito. Você quer ser um profissional completo de pricing, além de você estudar todos os dias a respeito, você tem que ir a campo. Você tem que visitar os clientes da empresa, você precisa entender os anseios que esses clientes têm, ou só bater um papo, porque dentro de uma conversa simples, às vezes você tira variáveis comportamentais de um cliente que o teu time comercial não conseguiu tirar. E em cima disso, você mune a empresa de informações para dentro desse processo que eu falei de endopricing, você criar um módulo dentro de uma universidade corporativa, se é que ela já existe, ou você criar um módulo de universidade corporativa novo, se ela não existe, onde você comece falando de valor. Que quando você começa a falar em pricing dentro da empresa, a primeira coisa que vem na cabeça do povo é conta. Eu tô ferrado, eu vou ter que saber trabalhar com um monte de imposto, eu não sei isso, eu vou ter que voltar para a faculdade, meu Deus, o que eu faço? E quando você começa a falar de valor, você percebe que da portaria à diretoria, se bem explicadinho, as pessoas vão entender que elas podem sim entregar um valor maior para o teu cliente em todas as negociações, em todos os contatos. Às vezes num contato de pós-venda ou num primeiro contato, você consegue entregar um valor tão grande que o cliente nunca mais sai debaixo do teu guarda-chuva.
Só que aí que está a importância. Você precisa ter uma pessoa com uma visão ampla e que saiba que ela está abraçando uma causa. Ela vai ter que estudar todo dia, senão daqui 2, 3 meses ela está saindo, o departamento se desfaz nesse sentido que eu quero falar. Vira um moedor de carne a função, né? Do tipo, né? Do tipo assim. Professor, já encaminhando aqui para o final, mas uma das coisas que eu estou vendo que amarra um pouco de tudo o que a gente viu aqui seria uma cultura um pouco mais analítica e não subjetiva, porque senão é a opinião de um, a opinião do outro, e esse Mr. ou Mrs. Pricing que esteja ali no centro tomando decisões, na verdade, conecta com vendas, conecta com marketing, conecta com clientes, conecta com o financeiro, está o tempo inteiro, mas quando eu quero criar uma cultura, eu preciso fazer com que ela esteja mais baseada e, né, e solidificada em cima de algo que está todo mundo focado no mesmo ponto, está vendo as mesmas coisas. Os números, né, então uma visão mais analítica ajuda muito. Então, que tipo de informações, que tipo de relatório, porque você comentou em algum momento, né, de usar sistema de CRM, por exemplo, para trabalhar com o pricing, conversar com clientes, mas para que não vire subjetivo e fique sim processo e depois tenha, por exemplo, indicadores no final do mês que a gente possa revisar, que vendas, que marketing, que financeiro estejam todos alinhados, todo mundo concordando, estamos falando ao mesmo ponto. Que tipo de informação, que tipo de relatório, que tipo de processo interno ajuda a fazer com que o pessoal do pricing esteja mais bem, né, consolidado, trabalhando de maneira coordenada e alinhada com os outros departamentos e fazendo com que a cultura realmente seja vivida por todo mundo, baseado em algo consistente e sólido todos os meses. Que recomendações você teria em relação a isso? O primeiro ponto que a gente sempre define quando começa um trabalho em qualquer empresa é, poxa, o que nós vamos atacar primeiro? Então, se a gente até citando a marca aqui, né? Se você é a Coca-Cola, provavelmente você querendo redesenhar um processo de pricing, você não vai atacar o Coca-Cola na largada. Você vai atacar um produto que seja ali do grupo, né? Vamos brincar aqui que a gente vai atacar o Guaraná. Poxa, beleza, a gente definiu com o nosso time, o nosso conselho, a nossa diretoria, que nós atacaremos o Guaraná. Aí, em cima dessa definição inicial, essa pessoa que vai ser o focal, ela vai ter ali 1, 2, 3 analistas para começar a ajudar ela, ou vai estar sozinha, mas vai correr atrás da informação. Ela vai ver o que se tem dentro da empresa de informação a respeito do Guaraná, e aí, o que ela vai precisar para ela conseguir criar os indicadores ali que ela vai precisar? Então, questão de margem. Tem empresa que abre a margem até para a equipe comercial, tem empresa que não abre, ok, normal. Vai conversar com a controladoria. Mas o importante é que a gente defina primeiro quais são os produtos e serviços que a gente atacará primeiramente no novo processo de pricing, para aí a gente sentar junto com a inteligência de mercado, que às vezes tem uma ferramenta poderosa, com o CRM, que às vezes é uma ferramenta poderosa, às vezes é um Excel aberto ali que tem o CNPJ, o CPF do cliente, o nome, o WhatsApp e o e-mail e acabou. Então você tem que ver o que você já tem e quais são as novas colunas que terão de ser criadas para que você consiga fazer algo estratégico. Vou te dar um exemplo aqui. Se nós aqui trabalhássemos todos juntos numa fabricante de refrigerante, a gente definiu lá o Guaraná, poxa, tá bom, mas quem é o cliente do Guaraná? Quem consome qual embalagem e onde consome essa embalagem? É a família? Não é? É no barzinho? É na venda da esquina? Enfim, para cada canal você vai definir uma estratégia diferente. Aí como é que você vai criar valor no teu Guaraná, sendo que a concorrência é gigantesca e local pelo Brasil inteiro? Você vai achar pontos fortes daquele teu Guaraná para você já vender para o cliente final. Então, claro, vocês né, não precisam me responder, mas eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês qual é a primeira marca que vem na cabeça de vocês quando eu falo em tubos e conexões, já veio na cabeça de vocês. Mas se o Guaraná não é o primeiro que vem na cabeça do consumidor final, ele não vai fazer engenharia reversa para vir buscar. Então são uma série de fatores que a gente tem que definir, é um diagnóstico gigantesco que a gente tem que fazer por produto, por embalagem, por canal, por região de atuação, para a gente poder montar o mapa
de indicadores que a gente vai precisar. Agora, o CRM e a inteligência de mercado, eles são cruciais para fazer alguma coisa funcionar. Se você não tem um sistema de CRM robusto, nossa, tua empresa pagou lá $1 milhão no CRM, não tem problema. A questão é ter um CRM. O que é o CRM? É a gestão do relacionamento com o cliente. A maioria das empresas ela tem uma base de dados, às vezes desatualizada, que ela usa de vez em quando para mandar um oi, tudo bem, feliz aniversário. E não é isso. A gente precisa ter todas as variáveis comportamentais do cliente para saber quando, como e o que oferecer para aquele cliente. Não adianta nada você ser cliente de uma rede de supermercado e você comprar lá um produto específico, vamos colocar aqui carne, você compra lá carne toda semana. De repente você mudou teu estilo de vida, virou vegetariano, virou vegano, enfim, e aquele mercado, por não estar com o CRM atualizado, ele vai continuar te mandando oferta de carne. Você vai se afastar daquele supermercado. Então é de suma importância que você crie mecanismos para atualizar o teu CRM ou o próprio cliente se atualizar sozinho, através de pesquisas que você faz, ele participa, promoção, alguma coisa, para você saber qual é o comportamento de consumo dele. Senão você vai tentar vender carne para o cara que virou vegano e não dá certo. E, claro, estou fazendo só um comparativo aqui, mas isso acontece em todos os segmentos de mercado. Você vai oferecer um carro pequeno para quem gosta de carro grande, você vai oferecer uma roupa X para o cara que gosta da roupa Y, e por aí vai. Então a gente precisa ter esse cuidado sempre para juntar essas ferramentas e, como eu falo, a gente é uma engrenagem, a gente é um barco viking. Então, CRM e BI, se não tiver alguém que fique junto ali com o pricing, você vai tomar decisões erradas, você vai criar estratégias que às vezes não condizem com aquele produto ou serviço que você definiu lá no começo para iniciar o novo projeto de pricing. Pricing é bom porque tem resposta rápida, né? Eu consigo, né, testar, eu consigo fazer, e eu tô vendo aqui pelas minhas anotações que a gente vai ter que fazer um outro programa, porque a gente não falou de conflito de canais e precificação, a gente não falou de testes de precificação, tem muita coisa aí para falar, mas isso é sempre bom. É quando as pessoas que estão nos ouvindo falam, que pena, né? Tipo, mas a gente realmente precisa começar a encaminhar para o final. Marcelo, alguma pergunta? Não, preciso falar duas coisas aqui, Raul. Eu tive uma experiência de pricing muito interessante, duas experiências de pricing muito interessantes. Uma foi quando o Madeiro, eu nunca esqueço que eu ainda morava em Curitiba, ia sempre num shopping, um shopping que ficava perto da cidade industrial, um shopping mais popular, mas ele tem uma parte de alimentação super bacana e tinha um Madeiro lá dentro. E o Madeiro vivia vazio. Vazio, 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 vazio. E aí um dia, entrando no estacionamento do shopping, eu recebi um panfleto, e aí nesse panfleto estava uma reorganização de preço do Madeiro. A partir daquele dia, eu vi o Madeiro cheio todos os dias, né? Ou seja, eles fizeram um ajuste de precificação, deve ter feito um ajuste de qualidade também, e naquele momento eles adequaram ao público. E não foi só naquele shopping, eles adequaram ao público do Madeiro. A partir daquele momento, eu vi um crescimento absurdo e aquela loja está sempre cheia. Então, não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar esse quanto o posicionamento de preço seu vai ser atraente ou compatível com aquele mercado que você está inserido. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, o quanto o pricing é estratégico e o quanto envolve todas as áreas. Nós temos um cliente hoje na Venda Mais que ele tem uma precificação e ele definiu que o posicionamento, e aí estratégia, posicionamento dele está entre duas marcas do mercado. Então ele está dentro da marca top de linha e uma outra marca que faz um meio do mercado e ele está aqui no meio. O que acontece? Essa marca de meio do mercado, certo? Ela fez o quê? Ela simplesmente reduziu o preço dela, certo? E ela deixou esse nosso cliente orbitando, colado diretamente no cara de maior valor percebido no mercado. Nesse momento, você tem que chamar para pensar em precificação, em pricing, toda a estrutura estratégica da sua empresa, porque precisou fazer um redesenho de mix de produto ali dentro da empresa. Caso contrário, ele corria um risco enorme de ser atraído pelo aquele cliente que baixou o preço, e aí ele simplesmente tem uma perda de margem extraordinária. Mas ele não conseguiria sustentar preço se ele não fizesse um reposicionamento de produto, de embalagem, de tudo isso ao mesmo tempo, para que ele não tivesse que cair e encostar aqui embaixo, porque de alguma maneira aquela marca mediana, ela era o suporte
para essa empresa. E quando ela descola, ela fica muito próxima lá de alto valor agregado e ela precisa tomar uma decisão que é revisão de produto, revisão de mix, revisão de embalagem. Então, quando você fala de precificação, você tem que ter um olhar estratégico sobre o processo de precificação. Caso contrário, os seus concorrentes reposicionam no mercado, e aí a importância de você estar o tempo todo medindo o mercado lá na gôndola, lá na ponta, para você entender os movimentos que seu concorrente está fazendo, com inteligência comercial, com inteligência de mercado, tudo isso. Caso contrário, você tem uma precificação que não sustenta a sua empresa naquele momento, porque um concorrente fez uma movimentação importante. Você pode falar, pô, Caetano, você vai reagir ao concorrente? Sim, você está inserido dentro de um sistema e você não pode ignorar isso, porque quando você ignora isso, e eu vejo muitas vezes as empresas ignorando isso, não, continua vendendo assim, continua botando esse preço, continua fazendo não sei o quê. O mercado para de pagar porque alguém fez um movimento diferente, e aí você precisa ser muito rápido para agir estrategicamente. Então, quando você fala em precificação, você fala em estratégia. E falar em estratégia é super importante que a gente esteja conectado com os movimentos dos concorrentes do mercado. Caso contrário, a nossa estratégia de precificação ela é arrebentada pelo mercado e você não adianta nada você ter uma estratégia de precificação e não conseguir vender. Né? Assim como não adianta você ter uma estratégia de precificação que não te gera margem. Então, você precisa o tempo todo refletir estrategicamente sobre isso. Professor, comentários finais. Às vezes, e eu tenho detectado isso muito no mercado também, quando nós temos uma estratégia parecida com essa, de eu vou ficar entre concorrente A e concorrente B, e a gente acaba fechando os olhos e perdendo uma grande oportunidade de, neste período, estar criando maior valor para influenciar o nosso cliente a chegar num nível que o comitê se reúna e diz, não, pera lá, o cara lá, o concorrente B baixou tanto que a gente vai brigar com o A, mas agora nós já vamos nos reposicionar para, às vezes, em algumas categorias de produtos ou de serviços, a gente passar do concorrente A em relação a preço. Só que quando a gente esquece que a gente fica só nessa briga ali, né? Nós estamos entre A e o B. E a gente fica só nessa briga, olhando o que os caras estão fazendo e esquecendo que a gente precisa usar uma parte da nossa força para comunicar mais valor para quem consome os nossos produtos, a gente acaba perdendo, porque daí chega na hora que um dos concorrentes faz isso e baixa demais, a gente, poxa, e agora? Né? Aí vem aquela questão de reunir todo mundo e dizer, e agora? O cara fez isso, daí tem que redefinir um monte de coisa. Então a gente, dentro do price, a gente tem que sempre estar com o olho nesses concorrentes A e B, mas a gente precisa pensar assim, cara, todos os dias eu não posso medir esforços para aumentar o valor percebido, tanto do nosso cliente quanto do cliente da concorrência, para que a gente não fica só nessa guerra de preço, a gente vai chegar no momento que o nosso valor vai ser percebido, talvez de forma até maior do que aquele concorrente A lá que nós estávamos estrategicamente ficando abaixo deles. Mas eu acredito que era um comentário sobre essa parte, só que eu queria colocar. Perfeito. Inclusive, porque eu acho que traz eu até anotei aqui que, né, próximo programa que a gente falar sobre isso, vamos falar de aumento de preço. Porque também todo mundo acha que estratégia de pricing é como, né, não, tem para cima também, porque que, né, em muitos momentos é a resposta correta, é inteligente, né, se você tem elasticidade, se você tem retorno, se você consegue, margem melhora muito, e posiciona diferente, faz as pessoas pensarem diferente internamente, então, mas é um outro assunto. De novo, professor, num assunto como price, a gente sabia que a gente não ia conseguir cobrir tudo, né? Então, tem, né, curso aí que tem, né, longa duração, mas achei que foi um excelente resumo. Tem algo importante que a gente não tenha comentado e que você gostaria de falar, ou alguns pontos que você gostaria de reforçar agora no final do programa? Não, acho que a única coisa que eu não explorei, né, e não deu tempo também de explorar, é o que eu sempre falo, né, a questão do endopricing. O que é o endopricing? É você implantar na cabeça de todo mundo da portaria, diretoria, o pensamento de dono. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer com que da portaria à diretoria a gente não fale mais em dar desconto, a gente fale em criar valor. Porque todo dono de empresa pensa, poxa, como é que eu posso criar mais valor do meu negócio perante a sociedade, perante os meus clientes? Então, talvez num outro momento aí a gente converse, mas assim, o nosso telespectador aí, ouvinte, que
se tem essa curiosidade, já dá aquela procuradinha na internet lá, o que é endopricing, que tenho certeza que vai achar bastante material já. Perfeito. E faz parte de tudo isso que a gente está falando, de criar uma cultura de verdade, de que está todo mundo alinhado e que é uma prioridade para a liderança, para a equipe. Marcelo, quer fazer algum comentário final? Não, é isso. Obrigado pela participação. Muito bacana o papo e, acima de tudo, que é o objetivo nosso do podcast Venda Mais, que é acender uma luz, né, na empresa de vocês, porque a gente fala sempre assim, pô, a gente tem falado com alguma frequência aqui no podcast, né? Pô, você fala em mix de produto e às vezes não tem alguém absolutamente que viva mix 100% do tempo e que só pense nisso. Às vezes é um puxadinho do comercial, um puxadinho de outra área. Hoje nós falamos de pricing e nós falamos exatamente a mesma coisa. Se você não tiver alguém que viva pricing o tempo inteiro, que estude pricing o tempo inteiro, que aperfeiçoe dentro desse processo, que faça uma leitura de mercado, de concorrente, de mix de produto, tudo isso, pricing vai ser só uma teoria dentro da sua empresa. Então, a gente tem colocado muito essa função aqui no podcast Venda Mais de acender esses pontos de atenção na empresa para que você reflita sobre isso e comece, acima de tudo, a agir. Perfeito. Professor, super obrigado. Nós vamos colocar o seu contato e o da Associação Brasileira de Pricing, né, para as pessoas que quiserem saber mais, entrar em contato, procurar curso, o professor dá curso, dá Incompany também, dá consultoria, então vamos colocar todos os contatos, tomara que tenha muitas conexões, e para você que está nos vendo, nos ouvindo, super obrigado por estar aqui com a gente, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar, e abraço, boas vendas, nos vemos ou nos ouvimos na próxima semana, tá bom? Tchau, obrigado.